Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É assim que Davi começa os Salmos 18. Esse foi um dos desafios, não foi, que eu coloquei? Para a gente ler Salmos 18, 1 e 2, 1 Crônicas, capítulo 16 e 1 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 6. E também decorar o Salmo 121. Eu já coloquei aí as etapas, os de 2 em 2 versículos, decorando, inclusive com os gestos. Também louvar o Senhor com a música de Adhemar de Campos, Ele é Exaltado. É o próximo vídeo que eu vou colocar. E eu pedi para quando lesse esses 3 textos da Bíblia, para dizer o que tem em comum e como que Davi lidava com louvor durante a vida dele. O que vocês perceberam em comum desses textos? O que tem em comum desses textos é que Davi foi um adorador. Davi foi um adorador quando ele era um rapazinho que estava no campo, cuidando de ovelhas, obedecendo seu pai. Ele adorava, ele conversava com Deus, ele conhecia a Deus. Ele foi um adorador quando ele foi ungido por Samuel, ele recebeu o Espírito Santo. Saul, quando era perturbado por um espírito maligno, Davi tocava e ele se acalmava. E agora, no Salmos 18, nós estamos vendo como que Davi enxergava Deus, como que Davi adorava a Deus. E a gente pode pensar, nossa, ele estava numa situação tão boa, uma vida tão confortável. Não, se você continuar lendo o Salmos 18, você vai ver que ele estava num momento muito difícil. Quando ele descreve o que ele estava passando, é terrível. E como que veio a libertação, como que veio o socorro de Deus. Davi foi um adorador em todos os períodos da vida dele. Davi foi um adorador quando ele estava sofrendo, quando ele estava sendo perseguido. Ele foi um adorador quando ele estava livre dos inimigos. Sabe, adoração não é o resultado do meu sentimento. Eu não acordo assim, hoje eu quero adorar a Deus porque eu estou feliz. É o contrário. A adoração é que muda o meu sentimento. Às vezes a gente está com um momento tão triste, com problemas tão sérios, e em vez de chegar na presença do Senhor lamentando, reclamando, murmurando, porque a gente pode murmurar para Deus também, a gente pode pedir as coisas para Deus, como Ele fala para a gente pedir, para fazer conhecidas diante dEle as nossas petições, como a gente pode murmurar, usar esse tempo para murmurar. Não mereço, por que está acontecendo isso comigo? Mas se a gente entra na presença de Deus adorando, o nosso sentimento com relação ao que a gente está passando muda. A nossa perspectiva muda, a nossa visão muda, porque assim como Davi, ele conseguia enxergar quem era Deus. E tem uma coisa muito importante, a gente precisa de aprender quem é Deus da perspectiva de Deus e não da minha própria perspectiva. A gente julga os outros, a gente enxerga as pessoas por nós mesmos. O que a gente sente, o que a gente pensa, é o que a gente enxerga nos outros, por isso que a gente julga tanto. Embora a gente não tenha discernimento dos nossos próprios sentimentos. Muitas motivações do nosso coração são ocultas a nós mesmos. Muita coisa a gente só percebe quando os outros mostram, quando a gente vê em algum espelho. Já aconteceu com você? De ver alguma atitude sua quando alguém faz? Quem é mãe passa por isso, não é? Que de repente os filhos estão fazendo alguma coisa ou falando de uma maneira que você vê, nossa, sou eu que falo assim. Então tem muita coisa que a gente vê no espelho do outro. E a palavra de Deus é um espelho que faz a gente ver e ter discernimento de nós mesmos. Mas o que a gente usa é o nosso sentimento, a nossa maneira de pensar para julgar os outros. E é isso que a gente faz com Deus também. A gente usa a nossa maneira de pensar e de enxergar para entender quem é Deus. Então nós não entendemos a Deus pelo que Ele é, mas pelo que eu acho que Ele é. Por isso que tanta gente fala tantas coisas sobre Deus. Deus não faria isso. Deus não é assim. Deus é o que Ele diz que Ele é. E era isso que Davi conhecia. Deus como Ele é, como Ele se revela, como Ele diz que é. A gente vê várias maneiras de percepção de Deus. Tem gente que acha que Deus é amoroso, Ele tudo pode, Ele perdoa tudo. Muitas vezes, porque a gente teve um pai assim, mais laissez-faire, que deixava as coisas. Então a nossa perspectiva de Deus é essa. Tem gente que tem um medo de Deus, que Deus é rigoroso porque teve uma história de rigor e de autoridade muito rígida. Muitas pessoas com quem eu já conversei não criam em Deus, na existência de Deus, porque não tiveram essa referência de paternidade. Então a gente enxerga pelo que a gente experimenta, pela nossa vida.
E Davi nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina a conhecer Deus da perspectiva de Deus. Quem é Deus? Este Salmo 18 e todos os outros salmos, eles são poemas, são canções, são pensamentos, histórias, meditações escritas em adoração a Deus, muitos louvando e engrandecendo quem é Deus, mostrando a situação humana, mostrando os perigos da vida, mostrando as dualidades do coração. Os salmos eram usados para adorar, para levar as pessoas a adorarem, para ensinar a adorar. Enquanto a gente adora, é isso que acontece. O louvor vai enchendo o coração, vai enchendo a mente, vai transformando a mente. E Deus profetiza por meio dos louvores. Deus ensina, Deus instrui. Quanto mais a gente louva, mais a gente está cumprindo aquilo para que é feito por Deus. Nós somos feitos para louvor da glória do nome dele. Quanto mais a gente louva os atributos de Deus, quanto mais a gente fala quem ele é, o que ele faz, como a gente admira, mais o nosso coração se enche de admiração. E mais a gente vai entendendo. Quanto mais eu adoro a Deus, mais Deus enche meu coração de alegria. Quanto mais adoro a Deus, mais ele se satisfaz com o que a gente está fazendo e mais a alegria dele inunda nosso coração. É esse processo. Então esse momento que a gente está vivendo, e todos os momentos, é momento de adorar. É momento de aprender que quanto mais a gente adora, mais a gente coloca Deus na posição que ele é. Deus não sai do trono dele, ele está no trono do universo, mas na nossa vida ele sai do lugar dele. Quando a gente olha nas circunstâncias, quando meus olhos estão no coronavírus, nas notícias, na economia, é claro que a gente tem que obedecer às regras, é claro que a gente tem que ter os cuidados, é claro que a gente tem que interceder para que cesse essa praga, é claro que a gente tem que consertar nossa vida com Deus, com arrependimento, mas é claro que a gente tem que colocar nossos olhos em Deus, adorar a Deus pelo que Ele é, pela bondade, pela misericórdia, pelo poder, por quem Ele é. E esses salmos, eles são feitos para adorar. E as profecias estão lá. Davi era um profeta de Deus. Vamos ver um exemplo. Tem muitos salmos que Davi escreveu que tem profecias. Lá no Salmo 110, por exemplo, ele fala: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que Davi está falando? Ele está falando dele? Não, é uma profecia de Jesus. Jesus vindo, Jesus é da ordem de Melquisedeque, ele é rei da linhagem de Judá, mas ele é sacerdote, não segundo a ordem de Levi, que é de onde vieram os sacerdotes, mas de Melquisedeque. Como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe que isso era uma profecia e tantas outras são profecias? A gente sabe pela própria Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. A gente entende o Antigo Testamento porque ele é revelado no Novo Testamento. A gente entende a revelação de Jesus porque é explicado pelas cartas. A gente sabe como que isso tudo é conectado pelo livro de Apocalipse, de Revelação. Como que a gente sabe que Davi estava profetizando sobre Jesus? Jesus mesmo, quando esteve aqui na terra, quando ele veio em carne e habitou aqui, ele perguntou para os fariseus: de quem que vocês acham que o Messias é filho? E eles falaram: é filho de Davi. Aí ele falou assim: mas como então que Davi fez essa oração para Deus? Disse o Senhor ao meu Senhor, uma referência a esse texto. E vários outros textos, Salmos 22, eles falam até de como que eles iam repartir as vestes de Jesus, iam lançar sorte. Então, quando Davi adorava a Deus, ele estava adorando os atributos de Deus, estava ganhando entendimento de quem era Deus e estava profetizando, recebendo revelações de Deus. É isso que a adoração faz, por isso que a adoração é tão transformadora, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos adoradores. Vamos ver lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, que é outro texto de desafio para hoje. O que está acontecendo nesse capítulo? Eles estão vindo com a arca, trazendo a arca para Jerusalém. A primeira tentativa de Davi de trazer a arca, a motivação dele estava certa. Ele estava adorando, estava louvando, mas o princípio dele estava errado. Ele não seguiu o que Deus tinha mandado. Então, eles puseram a arca no carro de boi, o carro tropeçou, a pessoa foi segurar, né, para a arca não cair, com boa intenção, e morreu, porque Deus tinha falado que não podia tocar na arca.
E aí a gente entende quem é Deus, e Davi entendeu. Ele ficou arrasado, ficou muito triste, mas ele foi entender como que a arca devia ser levada. E a gente aprende com isso que é Deus que fala como ele quer ser adorado. É Deus que fala como que ele quer ser servido. Eu não posso falar eu amo a Deus e eu falo mal das pessoas. Isso está na Bíblia. Se eu falo mal das pessoas, eu não amo a Deus. Eu não posso falar que eu sou religiosa e não cuido das pessoas que têm necessidade, ou não refreio a minha língua, eu falo demais. Então Davi foi entendendo, e a gente entende também como Deus quer ser adorado, como ele quer ser servido, como que nós podemos honrar e servir a Deus pelo que Deus fala que ele quer, e não pelo que eu penso que deve ser. Aí eu estou fazendo isso para Deus, então Deus vai aceitar. Não é assim. Deus aceita o que ele fala que ele quer. Deus pede a adoração em espírito e em verdade, não é com a boca, não é com a vida de pecado, não é adorando tudo quanto é coisa, inclusive Deus. Ele fala que a adoração é só a ele. Tem outras coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, a gente tem que tirar isso e adorar só a ele. E Davi aprendeu isso com a vida dele. E ele nos ensina, ele e os outros salmistas, eles nos ensinam a adorar e vão mostrando as características de Deus e a adoração a Deus. E aí, nesse texto, foi a segunda tentativa de trazer a arca. Agora Davi sabia como que devia ser. Agora ele sabia como que a arca devia ser transportada. E eles foram levar a arca. Vamos lá no versículo 4. Já tinham colocado a arca, já tinham oferecido o holocausto, já tinham repartido a comida entre todo o povo. E ele designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. Aí vem falando o nome das pessoas, o que eles tocavam. Davi instituiu as pessoas que iam louvar, celebrar, festejar, adorar a Deus com cânticos, com alegria, honrar a Deus, exaltar o nome dele. Foi aí, no versículo 7 fala que foi neste dia que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Aí ele vai falando, ele é o Senhor, nosso Deus, e vai descrevendo quem é Deus. Versículo 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor e vai adorando, vai louvando, vai descrevendo Deus, vai descrevendo a manifestação de Deus, convidando o povo a adorar. E no versículo 35 ele fala, e dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então ele louva, engrandece o Senhor e clama por salvação. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de pragas, livra-nos do mal, livra das situações que a gente passa. Ele clama a Deus e depende dele. Essa situação que Davi passou e que está descrita aqui em 1 Crônicas, ela também está descrita em Salmos, Salmos 96, Salmos 105, Salmos 106, são a adoração a Deus decorrente dessa experiência que ele teve. A história de Davi começa lá no livro de Samuel, quando ele foi ungido por Samuel. E a história dos reis continua em 1º e 2º Reis. Os reis quando separou as tribos, os reis de Judá e os reis de Israel. A mesma história está no livro de Crônicas, a história de Davi, de Salomão e dos reis de Judá. Não tem os reis de Israel, só o de Judá. Só que a perspectiva é diferente. Então você vai ver a mesma história com outra perspectiva, com outra abordagem, com outras coisas que Deus quer nos mostrar. No livro de Reis, no livro de Samuel, é uma abordagem dos reis guerreiros, construindo a nação, guerreando com os povos. No livro de Crônicas, a abordagem é desses reis na mesma situação, só que com sacerdócio, com a busca de Deus, a construção do templo, a purificação
do templo, o convite para adoração. Então sempre lê o livro de Reis junto com o livro de Crônicas para entender a história. E além dessas histórias estarem em Reis e Crônicas, elas também estão no livro de Salmos. Então a gente vê aquele período. Davi fala, por exemplo, quando ele foi perseguido por Absalão, seu filho. Aí tem lá no livro de Samuel, tem no livro de Crônicas e tem o salmo de adoração que ele fez, o altar que ele construiu nesse momento, a adoração que ele fez com relação a isso. Então várias situações na vida dele estão descritas lá no comecinho. No anúncio do salmo fala quem escreveu e que momento que ele escreveu isso. E é legal a gente ver a história, o que aconteceu para levar a esse salmo. E também com relação aos reis, o livro dos profetas. A mesma história que está em Reis, em Crônicas, está no livro dos profetas também, porque os profetas viveram em períodos correspondentes aos reis. Então é bom a gente conhecer a palavra assim como um todo. E o último texto que a gente teve para a gente fazer essa conexão é 1 Crônicas, no capítulo 25. Esse texto já está no finalzinho da vida de Davi. No capítulo 23 de 1 Crônicas, fala que Davi já estava velho, avançado em dias, e já tinha constituído Salomão como seu sucessor. E aí vai descrevendo o que ele estava preparando para Salomão, o que estava preparando para a nação. O que Davi preparou para a nação? Ele não estava falando para eles como que eles iam para a guerra, embora ele fosse um guerreiro e soubesse fazer isso muito bem. Não estava fortificando as cidades, embora ele já tenha feito isso. Ele fortificou as cidades, ele ampliou muito o reino pelas batalhas, pela mão de Deus com ele. Mas no fim da vida dele, o que Davi está fazendo? Ele está instruindo o povo, instituindo os adoradores, quem vai cuidar do templo, mandando tesouro para o templo, mandando como que ia ser construído o templo para colocar a arca de Deus, para que a presença de Deus estivesse com o povo, como que as pessoas iam adorar. Lá no capítulo 25 de 1 Crônicas, Davi separa as pessoas para o ministério. No versículo 1, ele separou os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. A profecia é a voz de Deus dando instrução. A palavra é toda profecia. É toda Deus falando quem Ele é, como Ele faz e como Ele vai fazer. A profecia de como que a obediência leva as bênçãos nos alcançarem, como a desobediência faz com que venham maldições na nossa vida. E descrevendo como que a gente conserta. E essas pessoas foram levantadas e colocadas nos seus lugares. Ele instituiu turnos, 24 horas de adoração, porque ele sabia que quando a gente adora o Senhor, a presença do Senhor vem e enche a vida, e enche a casa, e enche o templo, e enche a vida da nossa família, e enche de alegria. Adora o Senhor. Vamos ser adoradores? O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus se agrada, se alegra de estar com seus filhos que o adoram. Lá no livro de Provérbios, fala que a sabedoria encontrava suas delícias com os filhos dos homens. E é isso que a gente quer, que o Senhor encontre delícias com a gente. Como que Deus encontra delícias com a gente? Não é com o coração murmurador, não é com nossa confiança estando nas circunstâncias, é com o coração de adorador, que adora apesar das circunstâncias. Olha como que isso acontece. Aqui estou eu, aqui está Deus e aqui as circunstâncias. E quando eu fico olhando as circunstâncias, as notícias, as más notícias, enchendo minha mente, meu coração de medos, temores, dependência e confiança nas coisas, nas pessoas, meu coração está aqui e eu vejo Deus completamente deturpado pelas circunstâncias, pelo que eu penso, pelo que as pessoas pensam. Mas quando eu adoro a Deus, eu trago Deus para cá. E Deus fica entre mim e as circunstâncias. Então eu vou enxergar as circunstâncias não sob a minha perspectiva, mas sob a perspectiva de Deus. É o que Deus vê das circunstâncias, é como que Deus age nas circunstâncias, é como Deus me protege das circunstâncias, é como Deus me livra das circunstâncias. É Deus que está aqui e a adoração faz isso. A adoração faz que a gente tenha Deus no lugar que Ele tem. E as circunstâncias perdem o seu valor, perdem a sua grandeza, porque quem é grande é Deus. Nada pode chegar a nós, nada pode nos tocar, nada pode nos ameaçar se a gente está com Deus nos protegendo e nos guardando. E
Então, gente, vamos adorar, acorde adorando. Essa nossa série é sobre adoração, para a gente aprender a adorar, louvar a Deus. Já coloca música para adorar o Senhor, já acorda louvando o Senhor, coloca música na sua casa, canta até essas músicas fazerem parte de vocês. E eu vou colocar outros desafios para essa semana. Um primeiro é um convite para vocês lerem todos os salmos. São 150 salmos, então se você quiser ler em um mês, você lê 5 por dia. Se quiser ler em 3, 4 meses, vai lendo um por dia. Mas vai no seu ritmo, entendendo, lê, orando. Pega o salmo, você já sabe que é uma oração, que é uma adoração, então você lê orando, ora os salmos. Se quiser cantar os salmos, canta, cria uma música e canta os salmos. E mais uma coisa, é importante a gente conhecer a Deus de verdade, não o que eu penso que Ele é, não a minha experiência com Deus, não o que as pessoas pensam, não o que eu imagino, mas o que Ele fala que Ele é. E Ele fala é na palavra. Deus nos deu a palavra revelando quem Ele é. Quanto mais se você lê, mais você ouve, você mais tem entendimento do que fala na palavra. Isso é importante também. Mas o meu convite para vocês é para vocês colorirem na sua Bíblia, bem clarinho para não atrapalhar a leitura, tudo o que falar sobre Deus nos Salmos. As características, as coisas que Ele faz, os atributos de Deus, para você conhecer Deus sob a perspectiva dEle. A minha Bíblia é toda colorida, inteira, por assuntos. Cada assunto é de uma cor. Deus, eu colori de um tom cobre, assim vai pela Bíblia toda. Toda vez que tem essa cor, eu sei quem é Deus. Uma outra opção, além de colorir na sua Bíblia, para você identificar fácil, é pegar um caderno, escreve Deus e vai escrevendo que texto que tem e o que fala de Deus. Aí quando você lê essa parte, você vai saber quem é Deus. Quem tem o fichário, as crianças têm o fichário, não é? Quem tem o fichário, pega um papel, se você não tiver, porque a gente tem isso no fichário, e escreve Deus. Coloca lá uma parte só falando quem é Deus. Coloca onde a referência e as características, os atributos, quem é Deus. O segundo desafio é ler o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Vamos ver outras pessoas, o que a adoração e o louvor fez na vida delas, mas eu quero já ir lá pra frente. Nós vamos lá pro livro de Apocalipse. Identificar a adoração nesses capítulos. Vocês vão ver quem está adorando, a quem está adorando e por quê. Quem está adorando, a quem e por que está adorando. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E nós vamos decorar mais um texto. É importante a gente decorar os textos para ter a palavra de Deus na nossa mente, para a gente pensar nela. Tá lá fazendo outras coisas? Pensa na palavra. Vem pensamentos ruins? Enche da palavra. Vai meditando nela, pedindo para Deus te dar entendimento. Então nós vamos decorar agora Salmos 1, tá bom? Então são essas as tarefas. Vamos fazer para a gente poder conversar um pouquinho mais, entender mais o que é adoração, sermos transformados por esse Deus maravilhoso que merece toda adoração.